E aí galera, Miqutown, vamos aí pessoal, Red Pill. Eu tava prestando atenção a uma coisa. Tem um vídeo que eu vi uma vez e nossa, eu tenho um remorso gigantesco porque eu não salvei o link. E eu já procurei, não acho, de novo, não tô achando mais. Uma senhora, acho que é britânica ou americana, falando que né, ela era feminista quando era jovem. E de repente ela tava falando, ó, feminismo é muito legal até os 30 anos de idade. Depois dos 30 anos de idade, sabe, o feminismo já não é mais tão legal não. Porque já não tem vantagem nenhuma mais, né, só prejuízo. Porque chegou o UOL, né. Esse vídeo é uma coisa assim, uma preciosidade mesmo, é ouro, é uma pérola. Eu tenho que achar ele mais cedo ou mais tarde. Porque é o seguinte, vocês já repararam que toda vez que tem alguma matéria, alguma reportagem, alguma entrevista que está ali incentivando o feminismo, sempre são mulheres jovens, né, belas, ou seja, o empoderamento delas tem um homem ali por trás bancando tudo e favorecendo ou facilitando, né, para elas. Exemplos disso não faltam, né, notoriamente conhecidos e também no estrito âmbito de cada um de nós. Cada um de nós conhece uma historinha, pelo menos, de uma vizinha que transou com não sei quem e aí conseguiu, né, escalar socialmente e entrar na alta sociedade lá, casar com um cara rico, ou uma coleguinha de serviço que saiu com um cara certo dentro da empresa e de repente ganhou promoção. Tem de tudo. Eu já vi até mulher transar com um cara e conseguir asfaltar a rua dela, pavimentar a rua dela. Tem de tudo. Então o que acontece? Cara, sempre é assim, mulher jovem, ou na pior das hipóteses, tá? Uma mulher ali, uma balzaca, post-wall, mas assim, um pouquinho só post-wall, tipo assim, 40 anos de idade. Aí as reportagens só mostram essas mulheres, ou que estão curtindo ainda o carrossel de pica, estão tirando vantagem do feminismo, né, da promiscuidade, ou aquelas que acabaram de passar o wall, que ainda são arrogantes e não assumem o erro que elas cometeram por tomar uma postura feminista. Então elas estão ali ainda, né, salivando aquele veneno ofídico. Não, que o feminismo é o melhor dos mundos. Vem, o feminismo é uma piscina com água fria. Pode pular que tá bom. Aquela enganação. Vocês já repararam que não tem, pelo menos eu não vi, um vídeo você pegando, cara, uma coroa mesmo, já ali no 80 anos de idade, 70 anos de idade, falando assim, olha, eu sou feminista, foi bom pra caramba, tô bem a beça, a vida é isso mesmo e eu oriento todas as mulheres jovens a fazer isso porque é a melhor dos mundos. Vocês já viram isso alguma vez? Sinceramente, a única que eu me recordo, assim, propriamente, é essa senhora que lá na frente, quando ela estava idosa sozinha lá e tal, ela falou, olha, feminismo não é legal não, tá? Até os 30 anos foi muito divertido, depois dos 30 foi só derrota, tá? Às vezes eu até já vi algumas reportagens, algumas coisas assim no YouTube, no YouTube, mas na verdade é uma tiragem de algum programa de entrevista e tal, falando com mulheres que se dizem pioneiras do feminismo e tal, mas assim, elas estão ali, mas falando de feminismo e tudo mais, mas assim, ninguém mostra como ela está hoje, quem ela é hoje. Mostra a senhora lá insistindo no erro, né? Falando que o feminismo é a conquista, é a busca pelo direito das mulheres, aquela coisa toda, aquela conversa fiada, mas a reportagem não pega e não mostra. Mostra pra gente como é que tá essas feministas aí com 80 anos de idade. Elas viraram CEO aí de empresas, viraram o quê? Empresárias de altíssimo nível, investidoras, latifundiárias, pecuaristas, agropecuaristas, o quê? Elas viraram bilionárias. Engraçado, ninguém mostra o triste fim dessas criaturas intoxicadas pelo feminismo. Até você consegue encontrar algumas senhoras falando de feminismo, porque elas participaram no comecinho dessa revolução, entre aspas, né? Mas assim, não mostra o êxito, o grande êxito que seria a ideia que elas tentam pregar. Porque o feminismo é um fracasso pré-anunciado. Só que, eu vou resumir um pouquinho aqui, por que eu cheguei a essa conclusão disso que eu estou falando aqui agora?
Eu entrei aqui num site aqui e eu tava procurando o vídeo dessa senhora que fala que o feminismo é legal até os 30, depois não é mais, né, legal, e não achei. Mas aí acabei achando um vídeo, deve ser da década de... dos anos 80, deve ser, tipo assim, 85, 84, deve ser mais ou menos por essa faixa aí. Um vídeo de feminista, falando sobre o feminismo, incentivando o feminismo, só que lá atrás, cara, na época que feminismo ainda era uma, sabe, ainda era mal visto na sociedade, áureos tempos, né, tempos de ouro. Aí mostra lá as mulheres dando entrevista, falando que elas não gostavam de ser mandadas por homem, não sei o que, e umas conversas fiadas, e mostra uma mulher passando de moto, como se fosse, né, uma bam e tal. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, falei, cara, olha que interessante, o vídeo lá atrás, antigão, as mulheres jovens falando essas coisas, que eu mando em mim, que eu faço o que eu quero, essas boçalidades. Aí você pega os vídeos de hoje, feminismo, essas mulheres novas, né, as de hoje, falando bobagens também. Agora, engraçado, eu fiquei pensando, cara, eu nunca vi um vídeo, por exemplo, hoje, atual, né, de uma mulher dessa aí dos anos 80, falando como é que tá hoje. Olha, eu era feminista lá no passado e tal, e hoje continuo feminista e tô abafando e tô fazendo e acontecendo. Você não vê um vídeo desse. Por quê? Porque não tem, não encontra. As feministas do passado hoje já morreram, já entraram em depressão, estão internadas aí em clínicas, ou tiveram uma vida totalmente frustrada, né? Tiveram que engolir a arrogância e se casar com alguém, se envolver com algum homem para poder, né, subsistir, qualquer coisa do tipo. Eu estou aqui especulando, tá? Mas assim, uma coisa que eu posso afirmar é que não tem. Se alguém tiver, por favor, até me apresente um canal, um link, alguma coisa de mulheres feministas lá atrás e que hoje estão bem sucedidas e estão felizes da vida e falando, ó, hey, feminismo é isso aí mesmo, é bom pra caramba. Você não encontra esse tipo de coisa. Hoje, por exemplo, também, eu mexendo na internet, eu vi uma reportagem sobre a Gretchen, que parece que ela trabalhou como garçonete agora já, né, já com a idade mais avançada, parece que ela trabalhou como garçonete lá nos Estados Unidos, lá numa rede de hambúrguer ou de refeição lá, não sei, e de repente agora estão comentando que ela parece que já está procurando emprego lá em Portugal, um emprego assim, sabe, um emprego sem glamour, um emprego normal, e ela tá falando, não, porque eu cuido da casa e não sei o que, eu queria encontrar um emprego normal mesmo, para, sei lá, para ocupar o tempo, parece que ela não estava passando dificuldade financeira não, pelo menos foi o que ela estava afirmando, né? Mas que ela estava procurando emprego. E aí a gente para pra pensar, a Gretchen, salvo engano, tá? Ela era uma espécie de ícone, pelo menos assim, não, mesmo que não de forma oficial, me parece que ela era uma espécie de ícone do feminismo alguns anos atrás, né? Porque ela era uma mulher bonita, atraente na época, e que rebolava, teve inúmeros casamentos, acho que ela teve quase 20 casamentos, né? Se eu não estou enganado. Então, assim, é bem o tipão feminismo, né? Mesmo que ela não se assuma, eu nunca me aprofundei se a Gretchen é feminista ou não, mas mesmo que ela não seja, tem todo o tipão de ser. E aí você vê hoje o final da vida dela. Casada, casou várias vezes, e agora está trabalhando aí, ó. Trabalhou vendendo hambúrguer, é garçonete lá nos Estados Unidos. Agora também está procurando qualquer empreguinho que seja para complementar a renda ou ocupar o tempo lá em Portugal. E, cara, que bacana, é assim que terminam todas as feministas. Eu queria muito que tivesse uma reportagem aprofundada sobre isso. Mostrar o antes, aquelas arrogantes novinhas lá de trás, e mostrar o hoje. Elas lá na frente, já no final de carreira, não de carreira profissional, mas de carreira na vida, né, como mulheres, vamos dizer assim. Lá, ó, decadentes. Como a gente gosta muito de falar, gato e dildo, né? Então, assim, eu queria muito que o feminismo mostrasse o pós-feminismo, como é que é o final da carreira. Porque os exemplos que nós temos aqui do MGTOW, o pessoal mais avançado ali no MGTOW, o pessoal, né, mais além da idade,
são exemplos de pessoas que estão bem estruturadas, bem sucedidas e tanto financeiramente como emocionalmente. E cada vez mais chegamos à grande conclusão que o lado, a vertente das mulheres que se intitulam independentes não é um final feliz não, tá? Volto a falar sobre as pesquisas de felicidade. As pesquisas de felicidade da década de 70 para cá vêm mostrando que as mulheres vão ficando infelizes e os homens ou permanecem no mesmo nível ou até ficam mais felizes. Bem, as feministas um dia vão ter que acordar. Sabe que esperar elas acordarem por mal não é uma má ideia não, vai ser bacana ver elas se estabacarem no chão, né? Já é engraçado assistir o desespero delas quando elas chegam aos 30 anos. Imagina ver o desespero delas na hora que chegarem no gato e dildo. É isso aí, galera. Mais uma Red Pill pra gente.